Criar filhos não é brincadeira. Nenhum pai, nenhuma mãe consegue diplomar-se nessa escola da vida dizendo: agora eu sou autoridade neste assunto. Quando você olha para a história, você vê homens e mulheres piedosos que tiveram filhos maus, ímpios, rebeldes. Cada filho é um universo distinto. E são muitos os fatores que contribuem para que uma criança, um adolescente, um jovem seja influenciado ou para o bem ou para o mal. Porém, há alguns princípios que podem ser observados para que esta criação seja a mais saudável, a mais otimista e a mais bem-sucedida. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus diz que nós pais não podemos ensinar nada aos nossos filhos se primeiro aquilo que ensinamos não estiver profundamente enraizado no nosso coração. Albert Schweitzer dizia que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Em outras palavras, os pais só podem educar os filhos se primeiro eles se educam. A segunda coisa importante é que a educação precisa passar por um processo de contínua repetição e de variados métodos. E dela falarás assentado, ao deitar-te, ao levantar-te, ao andar pelo caminho. Estas palavras deverão estar colocadas em símbolos nas portas e nas ombreiras das portas. Os pais precisam sempre buscar meios, métodos, metodologias e formas de ensinar os filhos exatamente aquelas verdades que os filhos vão ver na vida dos pais. O apóstolo Paulo nos dá uma outra dica, dizendo que os pais não podem provocar os filhos a ira para que eles não fiquem desanimados. Os pais precisam ter controle emocional. E eles não podem usar a autoridade que têm para tripudiar sobre os filhos, ou esmagar os filhos, ou diminuir a autoestima dos filhos, ou humilhar os filhos, seja de forma privada, seja de forma pública. Ao contrário, os pais precisam criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eles precisam ser exemplo e eles precisam ter palavras de encorajamento, palavras de estímulo. Os pais precisam temperar disciplina com encorajamento, palavras de confronto com palavras de doçura, palavras de repreensão com palavras de estímulo, consolo e encorajamento. E a Bíblia nos dá uma promessa: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. A minha esperança é que nós pais tenhamos a graça de Deus para criar e educar os nossos filhos nas veredas da justiça e tendo a maior de todas as alegrias, a alegria de ver os nossos filhos andando na verdade.